Fala pessoal, tudo bem? Eu hoje gravando esse vídeo aqui para vocês, a minha ideia é falar um pouco mais sobre a moldura da Megane e Megane Grand Tour. Essa moldura da Friamon, ela foi feita já faz algum tempo, mas o pessoal até hoje tem uma certa dúvida em relação à aplicação de que multimídia ou de que aparelho 2DIN pode ser aplicado nessa moldura. Bom, primeiro, vamos reprisar algo que eu já falei no passado. Aparelhos 2DIN, eles se tornaram muito mais relevantes no nosso mercado tem aproximadamente 5, 10 anos, com força mesmo 5 anos, ok? Mas o fato é que os carros mais antigos, e aí eu não estou falando de antigos 50 anos, eu estou falando de veículos com 15, 20 anos, ok? E no caso da linha Megane, ele se enquadra perfeitamente. O que acontece? Os carros não eram desenvolvidos para receber um aparelho 2DIN, porque na época em que eles foram concebidos, não existia. Então não tinha porquê os engenheiros das montadoras, desenvolver na hora de projetar o carro um espaço para que fosse possível colocar um aparelho 2DIN, ok? Então, o mais importante é entender isso, que o carro foi desenvolvido numa época em que não existia aparelho 2DIN, ou, no mínimo, não era tão difundido, ok? Então, o que acontece? Aqui, ó, a moldura de acabamento para multimídia padrão 2DIN da linha Megane, Megane Grand Tour, e os suportes de metal. Aí eu sempre digo o seguinte, o pulo do gato e o mais importante dessa moldura da linha Megane é o suporte de metal, o ideal é que seja, precisa ter necessariamente o suporte. Sem suporte, a multimídia não vai ser presa no painel, ok? Então, só reprisando e para finalizar, o Megane e o Megane Grand Tour, eles só aceitam aparelhos padrão japonês, ok? E padrão japonês de multimídia, ele tem medida aproximada aí em torno de 172 milímetros de largura e 10 centímetros de altura, ok? E o grande detalhe é como montar a multimídia no Megane. Primeiro, você fixa o suporte de fixação no aparelho, ok? Depois, coloca o aparelho no painel e a moldura vem apenas como peça de acabamento final, ok? Muita gente me relata que teve problema com a instalação, um cliente, né? Teve problema com um lojista que devolveu, um consumidor que devolveu a moldura porque não dava certo. 99,9% dos casos que eu pude levantar foram casos em que a pessoa tinha uma multimídia que ele comprou no mercado, não estava no padrão japonês, ou seja, é mais larga, mais alta e por isso não serve no painel do carro. E o mais interessante, muita gente tenta enfiar o aparelho na moldura, de fora para dentro do painel, quando na verdade ela se sobrepõe ao aparelho no painel do carro, ok? Eu acho que essa dica de hoje vai ser importante para esclarecer muitas dúvidas, e se alguém tiver dúvida e quiser perguntar alguma coisa e eu tiver essa informação no ato, eu vou responder prontamente. Se eu não tiver essa informação, eu prometo que eu vou atrás dela e mando aqui no post do nosso vídeo, tá ok? Valeu, gente!